boa noite. Pastor Fernando, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E aí, como é que foi hoje? Rapaz, hoje foi um dia muito abençoado, bem corrido, mas graças a Deus estamos aqui. Graças a Deus. Bruno, boa noite. Boa noite, Laudilene. Graças a Deus o dia foi bom. Correria, né? Correria. Mas estamos aí, honra e glória do Senhor. Será que é só a gente que tem correria? Eu acho que não, né? Acho que não, né? Acho que não. Você também de casa também tem correria, né? E graças a Deus nós separamos um dia, uma horinha do nosso dia para estarmos falando sobre o nosso Deus. Amém? Vamos juntos conhecer mais um tema da nossa série. Essa série tão importante. Qual é o tema, pastor? Não me avisaram e me perdi. E me perdi. Vamos descobrir mais uma série, mais um tema dessa noite, né? E como assim, né? Não dá pra negar que cada ser humano vive uma luta diária, não é verdade? Vivemos lutando entre o bem e o mal, entre fazer o bem ou entre fazer o mal. Como assim, né? Será que fazer o bem e o mal, como que andam juntas essas duas palavrinhas? Como é que andam? Não pode andar juntas, né? Será que essa luta é só no campo individual? Será? Ou será que a humanidade como um todo não participa dessa luta entre o bem e o mal? Será que a humanidade está junto? E aí, pastor? Então, nesta noite nós vamos responder um grande questionamento, né? A pergunta é, onde é que está Deus, né, quando o mal toma conta do mundo? Por onde Deus anda? Né? O que é que Deus faz diante de tanto sofrimento, né? Porque sofremos, né? Estamos vivendo aí um momento muito terrível. Acabei de receber um telefonema que amanhã eu tenho um velório para fazer. Nossa. Então, estava aqui para começar a live e já recebi um telefonema muito triste, né? Nós perdemos um irmão e você que está aí, que está nos ouvindo, né? Desde já eu te peço que ore pela família enlutada. E vamos descobrir, né, mais essas verdades, né, na nossa Bíblia. E para começar, nós vamos começar o nosso estudo com uma oração, porque antes de abrir a nossa Bíblia, nós temos que falar com o nosso Deus. Vamos lá? Soberano Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, o nosso Criador, o nosso Rei, o nosso mantenedor. Por favor, Senhor, nós te pedimos que o seu Santo e Bom Espírito possa estar, Senhor, na casa de cada uma das pessoas que estão nos assistindo. Por favor, Senhor, que se há dúvida sobre o tema que nós vamos falar aqui hoje, que o seu Santo e Bom Espírito, Senhor, possa sanar essas dúvidas e que essa pessoa possa entender que o Senhor é um Deus que está presente, que o Senhor é um Deus que cuida do ser humano, que as coisas que acontecem nesse mundo de ruim não é porque o Senhor faz acontecer, mas nós sabemos que existe um inimigo, esse que luta para que nós venhamos a nos destruir, que possamos ser atingidos em todas essas situações. E por favor, Senhor, abençoe a família de cada uma das pessoas que estão nos assistindo. Por favor, Senhor, que nesse momento tão especial que vamos abrir a sua palavra, que o Senhor possa falar de forma profunda a cada um de nós. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E esta noite nós vamos, né, responder algumas perguntas. Onde está Deus quando o mal parece tomar conta do mundo, né? Nós vemos aí tantas coisas acontecendo no mundo, e será que Deus está vendo tudo? Deus está deixando acontecer tantas situações, não é verdade? É muito comum a gente encontrar as pessoas questionando sobre isso, né? Tem pessoas que não entendem, tem umas que nem querem entender a respeito sobre essa questão, que existe dois poderes atuando nesse universo, né? No nosso mundo em especial, e a gente fica ali, né? Alguns culpam até o próprio Deus. Vocês devem ter ouvido falar, né, que Deus é culpado por causa do sofrimento humano. Quando acontece uma situação, a pessoa já quer colocar logo um culpado, né? E muitos culpam a Deus. Você já deve ter ouvido dizer que Deus, ele criou o mal, né? Que ele foi o criador do bem e do mal, né? Então, isso é algo bem impactante para a gente pensar. E o que será que a Bíblia fala sobre isso? Vamos lá. Todos que creem na Bíblia aceitam que Deus é o Criador do universo. E tudo que nele se contém que Deus tal afirmação. Pode até dar margem para a crença que ele criou o mal. A pergunta é, Deus criou um anjo mau?
Será que Deus criou um anjo mau? Será que ele ia pensar em criar um anjo mau? Olha, isso a gente precisa ver na Bíblia, né? Vamos lá? Vamos ver onde está a resposta? Ezequiel capítulo 28, versículo 14, 15 e 17. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre um anjo que se destaca, o anjo que iniciou o mal, né, em algum tempo aí na eternidade passada. Abra sua Bíblia aí. Ezequiel 28. Quem vai ler para nós? É você, Bruno. É eu? Leia aí. Ah, então tá bom. É o 14, 15, né? Isso, e o 17 também. 17? Então vamos lá. Tu eras querubins da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lanceste por terra, diante do rei te pus, para que te contemplem. Olha só, aqui a gente tem uma afirmação bem impactante para alguns críticos, estudiosos da palavra. Eles vão dizer assim, ó, não, aí está falando não do anjo, mas está falando do rei Tiro. Se você ler aí, vou vasculhar aí os textos que vêm antes, depois, vai aparecer o nome de Tiro, mas Deus ele colocou aqui codificado, na verdade, o que nós chamamos do mistério da iniquidade, né? Quando surge a iniquidade, quando surge o pecado, está codificado aqui dentro dessa lamentação contra Tiro. Então é importante a gente entender isso aqui, né? Porque aqui tem um texto que tem duas aplicações, uma, né, para Tiro ali, e outra para então a questão do surgimento do pecado. Então o que é que foi lido aqui agora? Que era um anjo querubim da guarda, perfeito, um anjo livre. Todos os anjos dos céus, assim como os seres humanos, foram criados com liberdade. Há uma palavra que é muito usada, só que é usada de forma filosófica, não diretamente o seu significado, né? A gente costuma dizer, vocês já devem ter ouvido muito falar sobre o livre-arbítrio. Alguns jovens dizem por aí, a vida é minha, eu faço o que eu quero, e assim vai. Não é bem assim a história. Deus ele nos deu liberdade. A Bíblia fala de liberdade, de escolhas. Você está livre para escolher. A questão é que você precisa pagar pelas suas escolhas. Sim. Ninguém está livre das consequências. As consequências, elas estão lá. Assim como os seres humanos, os anjos também foram criados. E diferente dos seres humanos, os anjos, né, receberam glória, poder, coisas que os homens não têm. Os anjos são totalmente diferentes nesse sentido do que a humanidade. Eu posso aqui, né, citar várias características de diferenças entre o ser humano e o homem. Por exemplo, vou citar uma só. Por exemplo, o anjo pode ser invisível. Ele pode ficar invisível. O ser humano não. Você pode até tentar se esconder e tudo mais, mas o ser humano não fica invisível. Então, aqui a gente tem esse detalhe em Ezequiel. Era um anjo querubim, era um anjo livre, era um anjo perfeito. Aqui não diz que era um anjo mau. E ainda assim as pessoas passam a dizer que Deus criou o mal. Alguns vão dizer, né, vão chamar esse anjo de Lúcifer, embora não tenha essa palavra na Bíblia. A cultura judaica, né, a tradição, vai dizer que esse era o nome dele. Que aí o nome tem um significado, como a maioria dos nomes judeus, né, tem um significado. Esse significado, o nome Lúcifer significa portador de luz. Era um anjo que estava, pelos detalhes que dá aqui, era um anjo que estava mais próximo de Deus, porque ele ficava ali, né, era um anjo cobridor. Então são detalhes que a Bíblia dá sobre esse anjo, que era um anjo que se destacava. Era um anjo que se destacava. Então, esse é o relato, né, de um anjo que era perfeito, que criou no coração, agora a gente não tem como explicar isso, criou no seu coração o desejo, né, de ser melhor e maior do que Deus. Triste. Muito triste. E, pastor,
pastor, quais foram, então, o pecado desse anjo? Qual foi o pecado desse anjo? Então vamos ver, está na Bíblia também. Vamos lá. Está lá em Isaías capítulo 14. Né? Lá em Isaías, mais uma vez, né, de forma codificada, aparece para nós ali uma menção a respeito do que aconteceu lá no céu. Né? Esse acontecimento é lá no céu. Sim. Então, Isaías 14, versículo 12 até o 14. Achou aí, Bruno? Achei. Quer ver? Acharam aí também? Vamos lá? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só, o desejo desse anjo, ele queria ser semelhante a Deus. Queria colocar o seu trono acima do de Deus. Prepotência, Né? Ele queria ser o próprio Deus. Que isso. Ele queria ser o próprio Deus. Então esses foram os pecados. Esse pecado começou aonde? Aqui na terra? O que é que o texto diz? Começou lá no céu. Lá no céu. Que ele vai dizer assim, como caíste do céu? E aí vai dizer o porquê, o que passava no coração. Vimos aí, né? O pecado começou no céu, né? No coração de um anjo livre que optou desobedecer orientações divinas, né? E qual foi a consequência dessa rebeldia, pastor? Você sabe que para cada ação existe uma reação. Sim. Né? Toda vez que a gente faz uma escolha, a gente tem que pagar por ela. E a Bíblia vai falar de uma batalha no céu. Vamos ver isso. Está no livro de Apocalipse. Abre aí, em Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao 9. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Você vai lá no finalzinho e abre, vai estar lá. E aí o versículo 12. Vamos ler a partir do versículo 7. Eu pedi para o Bruno, que é o leitor oficial da nossa live. Vamos lá. Versículo 7, começando então. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram e nem mais se achou no céu o lugar deles. Versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Olha só. Nossa. Imagina, né? Uma batalha no céu. Você pensou, né? Como foi essa batalha? Que tipo de arma que foi usada, né? Não dá pra acreditar. Geralmente o pessoal fica assim, né? Nossa, mas é uma batalha. E fala que é Miguel. Quem é esse Miguel aí? Vocês já ouviram falar quem é esse Miguel? Miguel, Jesus, né? É exatamente isso. 8 passagens que falam a respeito desse arcanjo Miguel. E todas as vezes que fala, está falando a respeito de um atributo divino. E esses atributos só é dado para Deus. É quando ele está em batalha, é isso? Exatamente. É toda vez que ele entra em ação contra as forças do mal. É interessante. Eu costumo dizer, né? Eu estou aqui floreando, estou conjecturando, tá? Que toda vez que Jesus ele se faz anjo, é com um propósito. Né? E ele se faz anjo para tentar resgatar os anjos. As pessoas não têm noção da quantidade de anjos que existe no céu. Né? Acha que foi uma batalha, algo assim, pouquinho, né? Alguma coisa ali. Mas olha só o que diz lá o capítulo 5 de Apocalipse, versículo 11. Olha só a intensidade, a situação, o que o profeta vê em relação à quantidade de anjo que existe lá no céu. Apocalipse 5, versículo 11. Abriu aí? Então vamos ler. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares.
Sabe quantos anjos são aí? São trocentos anjos, são um número incontável. É por isso que ele falou milhões, milhões, milhares e milhares. Muito, né? Muito. Eu fico imaginando ali essa proporção, a quantidade desses anjos no céu. Né? Deus, na sua imensa sabedoria, Ele, né, organizou tudo lá no céu. Não foi um negócio assim banalizado. Eu vou criar os anjos e eles vão ficar aí fazendo o que bem entende. Deixou esses anjos livres, como eu falei aqui, né? Livres, eram anjos perfeitos, e organizou eles, porque Deus é um Deus de ordem e decência. Eu não consigo imaginar um céu com os anjos se atropelando, os anjos, né, ociosos, sem fazer nada. Porque a Bíblia descreve para nós que o céu é um lugar de paz, felicidade, de harmonia. Todos tinham que fazer, mas agora aparece um anjo que se torna um vilão. E a Bíblia diz aí no capítulo 12 que houve uma batalha. E que do lado desses anjos, desse anjo mau, havia outros anjos. Ele arrastou alguns pro lado dele? Foi o que falou aí, não foi? Foi. Uma terça parte dos anjos. É muita coisa. É muitos anos. Então imagina agora. Vamos tentar entender tudo que a gente leu até aqui. A Bíblia fala que um anjo, né, vamos chamar de Lúcifer, como a cultura chama, Lúcifer, ele desejou no seu coração ser maior e melhor do que Deus. E era um anjo muito inteligente, a Bíblia fala. Não existe, né, que não há liberdade, porque se houvesse liberdade, para que regra? Para que organização? E para que, né? Muitos jovens pensam assim, né? Estou em casa, para que eu vou obedecer meus pais? Né? Não sou livre, a vida não é minha, eu não faço o que quero. Né? A mídia prega isso, você é livre, faz ser feliz, faça o que você quiser. Mas não é bem assim. Para cada ação existe uma reação, e parece que Lúcifer não concordava com isso. E ele quis então colocar um plano. A Bíblia vai falar lá em Ezequiel que era como se ele fizesse um comércio. Você já foi na Feira Livre? Né? Você chega lá para tentar vender o seu produto. Exatamente, né? isso. Cada um, quanto mais falar, mais alto, né? Quem gritar o melhor preço, né? O produto da melhor qualidade é o que vem. E tem pessoas que ficam conhecidas até pela forma de falar, né? Sim. Exatamente. Então imagine Lúcifer lá chegando no trono, lá no trono ele participando, né, ali próximo do trono, né, no altar, próximo do trono. Aí depois ele desce dali e fala assim: olha, esse negócio aí, eu vi ali, ó, aqueles três lá, não tá tramando coisa boa pra gente não. Fica esperto porque, ó, esse negócio de regra. E começou a fomentar essas coisas no coração dos anjos. E pelo o que a Bíblia descreve, né, a batalha foi intensa, porque de um lado estavam esses anjos revoltados contra Deus e do outro estava Cristo. E eu não sei exatamente como é que você aí em casa imagina essa batalha. Mas eu não penso que é uma batalha de força. Não penso que é uma batalha com armas. Né? Parece mais uma batalha, né, de argumentos, uma batalha racional que envolve, né, o que Deus dá para hoje, porque nós vivemos numa batalha racional entre o bem e o mal, uma batalha de escolhas. Sim. Mas vamos aprofundar isso nos versículos que vêm mais à frente. Vimos aqui, pastor, né, com o estudo, que tivemos, né, um anjo vilão, né, com uma batalha. E eu fico pensando assim, será que esse anjo foi o responsável hoje pelo nosso sofrimento? Será que aconteceu isso e está acontecendo hoje? Eles têm alguma relação a ver com o nosso sofrimento hoje? O texto que foi lido aqui diz que eles foram lançados para a terra. Para a terra. Isso já clareia um pouco, né? Sim. Já nos traz nos dá pelo menos uma intenção de entender isso. Né? Poxa, eles vieram para cá, criaram confusão lá no céu e veio para cá. Imagina a quantidade de anjos perdidos, de anjos caídos que estão aqui. É algo que a gente precisa entender em relação a essa batalha entre o bem e o mal. Muitos, né, acreditam que Satanás é tão poderoso quanto Deus. Mas ele não é, não. Satanás, ele não é onipresente, ele não é onisciente e ele não está em todos os lugares. O problema é que há muitos anjos caídos. Então, estão espalhados
pelo mundo. Aí o boato corre, né? Exatamente. Ah, aconteceu tal coisa, aí vai chegando até... Exatamente. Não sei qual é a tecnologia que eles usam para se Eles usam, né? comunicar. Verdade. A Mas fofoca vai longe, né? as coisas chegam. Então, Verdade. vamos ver lá em Gênesis, Vamos lá. capítulo 3, versículo de 1 a 5. Bruno, lê para nós. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Você que está nos ouvindo aí e ainda não tem domínio sobre essa questão, onde estão os livros. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Está no capítulo 3. Vamos entender como é que entrou o pecado no mundo, nessa questão aí da intervenção do mal na humanidade. Gênesis 3, de 1 a 5. Vamos lá. Diz o seguinte: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, e nem tocareis nele, para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só a situação, né? Até então, o casal perfeito não tinha mácula nenhuma, não tinha desejo para o mal nenhum, porque nem conhecia o mal. Eles têm agora um contato com um ser que começa a falar, uma criatura que para eles era natural, uma serpente. Só que o texto que a gente leu lá em Apocalipse já nos revela quem era essa serpente que estava conversando, porque até então eu nunca vi um animal falar a não ser um papagaio. Sim. Só em filme, pastor. Só em filme. Pois é. A Bíblia conta de um outro animal que falou, a jumenta, mas aí é no caso especial. Sim, sim. Mas eu já ouvi papagaio aí falando, mas cobra não, serpente não. Mas lá em Apocalipse fala que essa serpente, essa antiga serpente aí, que era do princípio, era o próprio Satanás. Então ele se apresenta diante da mulher e conduz a mulher ao pecado. Eu não vou dar tantos detalhes desse texto, porque isso a gente vai discutir amanhã. Mas é importante a gente entender que o conflito entre o bem e o mal, ele saiu do céu e veio para a terra. Nesse momento ali, quando o anjo caído, Satanás, ele se apresenta para a mulher, ele conduz a mulher a sentir o desejo que ele teve. O que ele queria fazer lá no céu? Ser semelhante ao Altíssimo. E agora o que ele oferece para a mulher? Coma, desobedeça a Deus, porque você vai ser como um Deus. Então, esse desejo de dominar, de liderar, de fazer o que bem entende, esse não é um desejo natural do ser humano. Esse é o desejo implantado por Satanás. Deus te fez livre para você escolher o que você quer fazer da vida. Deixou ali o casal perfeito, que não tinha inclinação nenhuma para o pecado, livre para escolher também. E essa liberdade ele oferece, continua oferecendo para todos nós. Continua nos oferecendo essa liberdade. E nós vemos aí também que Deus, deixou o livre-arbítrio e ele não criou robôs, Porque sabemos que Deus nos criou, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e Deus não criou robôs, Exatamente. Deixou o livre-arbítrio. Ele não fez seres robotizados. Não é? Imagina, Imagina só, Deus manipulando a sua criação do jeito que Ele quer. Algumas pessoas chegam até a dizer, não, somos fantoche, é um teatro, Deus está ali com a mão dele ali, manipulando, como é que... Não é assim. Deus, ele criou seres, tanto os anjos como os homens, livres para escolher. Então, na batalha entre o bem e o mal, estamos livres para escolher de que lado ficar. É importante entender isso. É muito importante. Porque lá no jardim, aconteceu o seguinte. Lá no jardim, Satanás vendeu as suas ideias. Satanás vendeu as suas ideias. Jogou para Eva. Eva gostou da ideia e depois levou para Adão. Vendeu a sua ideia. É tipo
né? Imagina, eu sou um governador mau aqui no Rio de Janeiro, e aí, né, você votou em mim, e aí agora, né, eu estou fazendo as coisas erradas, e você vai questionar outro deputado, outro candidato pela coisa errada que ele fez. É o que as pessoas fazem com Deus. Né? Eva, né, Adão, escolheu seguir as ideias de Satanás. E tiveram as suas consequências. Trouxe o sofrimento para a humanidade. Nós sofremos por causa de todas as vezes que a gente escolhe o contrário à vontade de Deus. Damos valor a Satanás. Colocamos ele como Deus na nossa vida. E aí as coisas que acontecem, a gente não vai questionar com Satanás. Não. A gente vai questionar com quem? As perguntas são como assim: ô Senhor, por que eu estou passando por isso? Assim a gente deu Onde está o Senhor, né? diante dessas coisas. Mas Verdade. porque as ideias de Deus não nos levam ao sofrimento. E como o senhor mesmo falou, né? Nós temos dois lados, o bem e o mal. E a gente quem escolhe, né? Você em casa que escolhe que lado quer ficar, entre o bem e o mal. E uma pergunta que não quer calar: por que Deus não encerrou o mal logo lá no céu? Por quê? Interessante. Interessante essa pergunta. Boa pergunta. Muito boa. Né? Por que Deus não acabou Se Deus com o sabe de mal todas as coisas, lá no céu? Né? Como dizem aí o ditado, né? Matou o mal pela raiz. Arrancou o mal pela raiz. Verdade. Agora imagine, né? Imagine, vamos uma outra ilustração aí. Imagine que eu sou esse aí, governador do Rio de Janeiro, e o Bruno começa agora a falar mal de mim, dizendo que eu sou corrupto, que eu ando roubando e tal. E aí eu chego, então, mando alguém matar o Bruno. O que é que você vai pensar de mim? O que é que você vai achar? Que o Bruno... Tá falando assim. Tinha razão, Ele tem razão. O que estava em jogo lá no céu não era, né, o poder de Deus para acabar, porque se Deus quiser, uma piscadinha. Isso fala que não tá aparecendo aqui, não. Se Deus quisesse, era só, né, um estalar de dedo e caía um raio e consumiria ali, né, Lúcifer e todos os outros anjos que estavam duvidando ali do caráter dele. Mas como é que ele ficaria diante dos outros? Será que os anjos que estavam lá iam servir a Deus por amor ou ficaria com medo? Será que não causaria uma rebelião ainda maior do que aconteceu? Então é coisa para a gente pensar. O caráter de Deus estava em jogo. Deus é muito sábio e ele deixou esse anjo, né, deixou Lúcifer para mostrar que Deus estava certo. Porque ele falou assim: agora você vai, né, aqui no céu não, agora você vai e mostra qual é a melhor maneira, né, qual é a melhor forma de governar. E ele veio aqui para a terra e veio governar, e todos aqueles que aceitaram, né, ser governados por Deus, o que aconteceu? Sofreu. Por Deus não, perdão, por Satanás. Sofreu. Né? Foi condenado à morte. Porque esse é o resultado do domínio de Satanás. Esse é o resultado, né, das ideias de Satanás. Até porque o salário do pecado é a morte, né, pastor? Exatamente. Então, no Jardim do Éden, o casal escolheu seguir as ideias de Satanás. E hoje nós entendemos, os anjos lá no céu entendem, né, que as ideias de Satanás não é uma ideia boa. Né? Sabe que não são ideias, né, para ser seguida. E quais são essas ideias? Quais são as ideias de Satanás? Então você pode ser feliz, é isso que ele prega. Você pode ser feliz sem Deus, sem seguir as suas orientações. Você pode ter um relacionamento, tipo, fora do seu casamento, né? Arrumar uma outra, trair a tua esposa, né? O teu marido, e você vai ser feliz. Você pode odiar, guardar mágoa, rancor de alguém, isso não tem problema nenhum. Abandonar a sua família e arrumar outra, né? Seja feliz, é isso que é pregado. Né? Viva aí de forma liberal, não importa como você faz o seu sexo, virgindade, o que é isso? Né? Isso é cafonice, a mídia prega isso. Né? Alguns psicólogos, coach, falam, dentro de você pode fazer isso, aquilo, outro, né? Te leva para longe de Deus.
E eu quero dizer para você que você não tem o direito de cobrar de Deus se você aceitou as ideias de Satanás. Porque Deus não te ofereceu isso. Em momento nenhum você vai encontrar na sua palavra Deus te dando essas ideias. Essas ideias aí, seja feliz sem Ele, sem seguir as suas orientações, são ideias de Satanás. Então não cobre de Deus aquilo que você deveria cobrar de Satanás. É interessante, né, que vivemos tanta ideologia contrária às orientações divinas, não é verdade? E somos muito bombardeados diariamente em algum momento, não é verdade? Tanta coisa que acontece pra lá, pra cá, nós somos muito bombardeados. E parece que somos controlados por Satanás. Vocês imaginam? Tanta coisa que acontece, a gente sabe que é uma ordem contrária à divina e às vezes ainda passa na cabeça. Será que a gente está sendo controlado por Satanás? E a pergunta é, como se libertar desse controle? Tanta coisa acontecendo aqui ao nosso lado, será que é apenas simplesmente pegar um controle remoto? Vai acontecer isso? Sim, vou passar para um lado, vou passar para o outro. Será que é assim que é o controle da nossa vida? É, pastor? Pois é. A partir do momento em que a gente segue as ideias de Satanás, somos controlados por ele. Ele nos manipula. Tem pessoas que fazem coisas que depois param para pensar e percebem que não é aquilo que ela queria de fato. Verdade. Né? E justamente, né, é isso que Deus não quer que aconteça conosco. Então, para isso, o que é que a gente precisa? Para se libertar. Vamos ver? Vamos ouvir a voz de Jesus nessa noite em João capítulo 8, 32. O que é que eu preciso fazer, então, para ser livre das artimanhas, das ideias de Satanás? João 8, 32. Enquanto você procura, só voltando um pouquinho naquela pergunta que foi feita, né? Porque Deus não tirou o mal na raiz, né? Tente imaginar o seguinte, né? Deus te deu a liberdade. E aí, a partir do momento em que você não cumpriu as ordenanças dele, ele vai lá e te destrói. Imagina. O que é que os anjos iam pensar? Que liberdade é essa? Então, para ficar bem claro que Deus não é culpado do teu sofrimento, você precisa entender que todas as orientações divinas é para o teu bem, é para a tua felicidade, mesmo que você não concorde. Mas vamos ver o que é que Jesus fala, como se libertar, né, desse controle, do controle de Satanás. Lê para nós, Bruno. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é que o texto está dizendo, Bruno? Que quando nós conhecemos a pessoa de Cristo Jesus ou da sua palavra, nós somos libertos. Porque é o único que tem o poder para nos libertar, né? É Deus, é a sua palavra. E quando nós começamos a estudar aqui a palavra de Deus, vamos conhecer o caráter de Deus, desse Deus, né? Nós estamos apresentando aqui, e é aí que faz toda a diferença. Mas espera aí, né? Aí surge uma outra pergunta. Esse texto é meio capcioso, como dizia o Leandro Quadro, né? É meio capcioso. Se a verdade liberta, né? E essa verdade é Cristo, é sua palavra, é o caráter de Deus e tudo mais, por que Satanás não ficou livre? E ele conhecia. Porque quem mais conhece a Deus, É verdade, ele né? conhecia. Estava lá, ainda mais do que todos os anjos do céu, porque ele era um anjo cobridor. Jesus ainda responde isso ainda aí. Agora no versículo 44. 44. João 8, 44. Olha só o que vai dizer a respeito de Satanás. Pode ler? Pode ler. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazeres os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha só o que o texto está dizendo. Nossa. Porque ele não foi liberto, ele conhecia a verdade. Ele conhecia, mas ele não se firmou nela. Então, Satanás que conheceu, mas não se firmou, né? Então, ele vai ter um fim. Deus, ele não mandou Satanás para a terra e disse assim, ó, fica aí, vive por toda a eternidade, faz o povo sofrer do jeito que você quiser. É Deus, que é o Senhor do tempo, ele, então, né, limitou dentro de um tempo a atuação
né? Para nós já passaram séculos, né? Já passaram milênios essa atuação. Mas a Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como um dia. Como vimos ontem. Então, não dá para a gente entender essa questão do tempo. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Se você não quiser receber o mesmo fim que está preparado para Satanás e seus anjos, você tem que se firmar na verdade, se firmar na palavra, se firmar, né, naquilo que Deus diz para você. Esse é o segredo da felicidade. Conhecer não é suficiente. Você precisa praticar. E a gente leu isso ontem. Né? Bem-aventurado, feliz aquele que lê e pratica, né, os que guardam as palavras que está escrito. É como uma pessoa que ela está doente, sabe que tem que tomar um certo remédio, mas ela não quer tomar, né? Ou seja, qual vai ser a consequência? Muitas vezes vai ser o quê? A morte. Ele conhecia a verdade, né? Mas ele não se firmou, ele não queria andar conforme a verdade. Sabia o remédio, mas não tomou o Não remédio. tomou remédio. Não tem jeito de curar desse Não tem jeito. como. Então você precisa tomar o remédio. Eu quero contar uma história para vocês. Esse foi o último texto que a gente leu nessa noite. Vamos encerrar por aqui. Mas a história de um equilibrista muito famoso, que em uma época ele decidiu, num momento de muita ventania na cidade que ele morava, prender um cabo de aço entre um prédio a outro, de 30 metros de altura. E ele prendeu e começou a caminhar por cima daquele cabo de aço, se equilibrando com uma vara na mão. Logo, uma multidão, né, formou uma plateia lá embaixo e ficaram lá naquele alvoroço, ansiosos para saber o que ia acontecer. Alguns diziam, nossa, ele é muito louco, ele não vai conseguir. Outros, não, ele vai sim, ele é especialista nisso aí. E ali foi passando, o pessoal assobiava, ovacionava, foi uma loucura. E aí então ele conseguiu chegar do outro lado. Rapidamente os repórteres veio entrevistar aquele equilibrista. E ele falou assim, agora eu vou voltar, né, para o outro lado. Mas eu não vou voltar do mesmo jeito que eu vim. Vou voltar com um carrinho de mão, esse carrinho de um pedreiro, né? Vou voltar com um carrinho de mão em cima desse cabo de aço. E aí ele perguntou assim, quantos aqui acreditam que eu consigo voltar, chegar do outro lado com um carrinho de mão, né, andando por cima do trilho, andando por cima do cabo de aço? Alguns ficaram calados, mas teve uns 3, 4 que falaram assim, eu acredito, ele é muito bom, ele vai conseguir sim. E aí então ele olhou para os rapazes que falaram que acreditavam e disse assim, já que você acredita, sobe aqui que eu vou atravessar com você sentado no carro. E aí então você já sabe o final da história, né? Os rapazes que acreditavam, na verdade deram para trás, não tinham coragem para então praticar o que acreditavam. O que eu quero dizer para você é que não basta só crer em Deus, você tem que confiar nele. Até Satanás crê que Deus existe, a Bíblia diz que ele crê e teme, mas Satanás não confia em Deus. Satanás escolheu um caminho para ele que foi um caminho sem volta, mas o seu caminho tem volta sim. Deus pode te ajudar, te libertar. Eu não sei o que está te prendendo, como Satanás tem te manipulado, mas eu sei que a palavra, eu sei que o Deus da palavra, ele pode te libertar se você crer. O céu é lugar para quem tem fé. Se você acreditar, o milagre vai acontecer. Você deseja confiar de todo o coração, com toda a sua força, de toda a sua alma no Senhor? Esse é o desejo do seu coração? Então, quero convidar vocês a falar com o nosso Deus. Eu vou orar por você nesse momento. Vamos orar. Eterno, nosso Rei, nosso Pai, nessa noite, Senhor, mais uma vez nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder estudar a Tua Palavra. E aqui, Senhor, estamos gratos em saber que o Senhor não tem culpa do nosso sofrimento, Louvado seja o Senhor, que na verdade tem se esforçado para poder então nos salvar. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nossos desejos às vezes é ser contrário à Tua vontade. Nos ajuda a crer, nos ajuda a confiar no Senhor. Satanás tem tentado nos manipular, tem tentado nos prender
dentro das suas artimanhas, nas suas ideologias, mas a tua palavra nos liberta. E durante toda essa semana, Senhor, nós vamos estar aqui todos os dias estudando a tua palavra e querendo que o Senhor nos ajude para que possamos ser libertos pelo teu poder. Nos dá, Senhor, uma noite abençoada na tua presença. Por favor, Senhor, abençoa cada família que está nos ouvindo nessa noite, cada membro de família, cada família representada. Que a tua graça e o teu poder envolva cada um dos teus filhos que decidiram nessa noite não só crer, mas também confiar no Senhor. Amém. Eu os entrego nas tuas santas mãos, na certeza que o Senhor ouviu a nossa oração e responderá conforme a nossa fé, segundo a tua palavra. Amém. Louvado seja o Senhor, que a tua vontade prevaleça e não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o tema de amanhã, o que a gente vai falar no tema de amanhã? Vamos lá? Ó, vamos falar um pouco sobre o Jardim do Éden, né? O que Deus fez pela humanidade? Hein? Você sabe o que Deus fez pela humanidade? Qual foi a estratégia de Satanás? Será que fomos abandonados por Deus? Será, pastor? Isso aí a gente só vai ver amanhã, né? Aí a gente vai ver amanhã e nós esperamos você neste mesmo horário. Não perca, chame seus amigos. Se você tiver alguma dúvida a respeito do que foi falado aqui nessa noite, pode deixar aí nos comentários abaixo que a gente vai entrar em contato e vai tentar te ajudar, né, através da luz da palavra de Deus. Que Deus abençoe você, fique na paz e te conduza à liberdade. Forte abraço. Tchau, tchau. Até amanhã.